Beleza? Aí agora, system out, print ln, contador. Tem um errinho ainda, mas de forma geral tá certo. A gente vai corrigir esse erro. Depois seria só fazer com o chat, né? Tem, dá pra alterar ele, sem problema. Então, ó, se der BO, é porque meu Java tá meio zicado. Tá, então vamos lá. Digite o texto analisar, vou colocar um texto qualquer. Que tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vogais, né? Não dá pra ver? Vamos digitar algum texto. Instituto. 1, 2, 3, 4, né? Então, beleza. 4. Instituto Federal. Instituto Federal. Então, 4, 5, 6, 7, né? Beleza, 7. Alguém visualiza algum problema aqui? Se o cara digitar Instituto Federal maiúsculo, 0. Por quê? Porque o caractere A, para ele aqui minúsculo, é o caractere A minúsculo. O que a gente poderia fazer para resolver esse problema? Isso, uma possibilidade mais trabalhosa seria a gente adicionar as vogais maiúsculas nesse if. Tá? A outra seria o quê? Eu pegar esse texto que ele digitou e já transformar ele para maiúsculo ou para minúsculo. Nesse caso aqui, para minúsculo, seria mais interessante, né? Que eu não teria que mexer no meu if. Então, o que eu faço? Depois que ele digita o texto, eu vou lá e digo que texto recebe texto.toLowerCase. É aquele lá no equals. No equals da string. É, aham. Aí lá dá. O outro é uppercase. Uppercase com 2 P's. Oi. Então, mas esse que é um problema. Ó. O equals ignore case, ele é da string. Ele não é do char. Entendeu? Por isso assim, não tem. Se a gente colocar letra, ponto, alguma coisa, ele já não vai nem compilar. A gente está analisando o char, não o string. É, o que é o char? A string é um monte de char, é uma cadeia de caracteres. Cada char é um desses caracteres. Ok? A string ela tem algumas operações já embutidas que o char, o int, os outros que a gente aprendeu não tem. Beleza? Tá, então agora aqui dessa forma, por mais que a gente digite Instituto Federal ou Instituto Federal, ele continua funcionando. Maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Beleza? Dúvidas? Não. A minha lógica está. Só pode mostrar agora Como tirar o char aqui? Isso, você só teria que mudar. Aonde está a letra, você vai colocar. É? Era esse porque eu tinha colocado texto, char art, na posição i igual a Python, a e Python. Pipe. Pipe. Pipe, aham. Pipe. Eu não tinha colocado essa. E eu até assustei, falei, rapaz, esse eu não conheço, hein? É. Beleza? Foi? É. Vamos pro segundo. Qual que é o segundo? Quantas letras? É, esse parece... Assim, ele é fácil, mas ele parece mais fácil do que ele de fato é, né? Para contar quantas letras há em... Tá certo, vamos lá. Tá, então aqui, digite o nome, né, a analisar, e o usuário vai digitar qual que é o nome dele, leitor.nextLine. Beleza? O que eu tenho que fazer? Por exemplo, se a pessoa digitar, o exemplo estava errado, mas se a pessoa, por exemplo, digitar Ana Souza, a gente tem que falar que o nome dela tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Beleza? Ou seja, o que o exercício pede para você fazer é contar desconsiderando os espaços. Beleza? Tá, então vai ser o mesmo raciocínio. Vou percorrer
esse meu texto, todos os caracteres, e vou analisar cada um deles. Ok? Se a letra que eu estou analisando agora for um espaço, na verdade for diferente, né, de um espaço, contador mais mais. Acabou, facinho, facinho. Professor, eu fiz alguma coisa usando o WordPress não. Usando o quê? Aí você tirou os espaços. Pode ser. Tem uma função. Lá na aula passada, eu comentei sobre um link que você pode entrar na internet que tem mais funcionalidades da string. A Replace All é uma delas. Ele pega o seu texto e substitui um determinado caractere ou expressão por alguma outra coisa. Né? Então dá para você fazer. Pede para ele substituir os espaços por nada e depois usa length. Então, tipo, com 2 linhas você resolve isso daqui. Beleza? Tá. Então aqui, Ana Souza, 8. Beleza? Foi? Vamos ao próximo. Qual que era o terceiro? Tem um programa para validar se o texto digitado pelo usuário corresponde ao número inteiro possível. E esse já é mais encardido, né? Mas não muito. Para verificar se um texto digitado pelo usuário corresponde a um número inteiro positivo. Beleza, então nesse daqui, o que a gente vai ter que fazer? Analisar se todos os caracteres digitados pelo usuário correspondem a números de 0 até 9. Né? Se todos eles corresponderem a dígitos, a gente pode considerar que aquilo que ele digitou é um número inteiro positivo. Ok? Então, mesma ideia, vai ter um for aqui, vai percorrer o texto inteiro. Fiz todos eles no mesmo padrão. Texto, length. Tá. Ok? E aí vai ser a mesma coisa. Eu vou verificar se no meu texto só tem letras. 2 possibilidades que eu vejo. Uma, eu conto quantos caracteres numéricos eu encontrei dentro desse meu texto. Lá no final eu comparo. Se o número de caracteres numéricos que eu encontrei for igual ao tamanho do meu texto, significa que esse texto é inteiramente composto por caracteres numéricos. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um texto que ele tem 20 caracteres, e eu sei que nesse texto tem 20 caracteres numéricos, ele está todo formado por números inteiros. Essa é uma possibilidade que eu acho mais simples. A outra é o quê? Eu começo a analisar o meu texto. Se em algum momento eu encontrar alguma coisa que não é um caractere numérico, isso eu já encerro e falo que não é um número. Beleza? Vamos fazer as duas formas. Então, essa daqui. Eu vou criar também um contador, começando em 0. Beleza? E eu vou verificar se... Aqui vocês vão me xingar. Se letra for igual a 0, aí teria que colocar ou 1, né? Ou 2, ou 3, assim vai. Beleza? Quando a gente utiliza um caractere dentro das linguagens de programação, o que ele faz? Ele vai projetar esse seu caractere em um número. Ele vai mapear cada caractere com um número. De modo intencional, as letras que são similares, letras e números que são similares, eles ficam em ordens subsequentes. Então, o A, nessa tabela, ele está imediatamente antes do B, que está antes do C, que está antes do D. Então, assim, existe um intervalo certinho que a gente consegue considerar. Então, o que eu posso fazer? Se eu colocar maior ou igual aqui a 0, ele vai funcionar. Mas por que ele vai funcionar? Pelo seguinte, ó. Cada letra vai virar um número. Como que eu faço para saber qual que é o número que corresponde à minha letra? Então, ó, eu vou apagar isso aqui só para depois a gente voltar. Eu vou criar um char aqui, letra, e vou colocar, por exemplo, a letra A. Eu quero saber qual que é o código dela. O que eu faço? Eu coloco essa minha letra numa variável inteira. Ok? Então, aqui, letra, beleza? Vai para dentro de código. E aí você pode mostrar esse código aqui.
Vamos ver o que a gente consegue inferir com base nisso. Vou apagar. É melhor só usar a tabela lá. Isso, poderia ser também. Bem observado. Talvez seja mais fácil para vocês entenderem até. Então, ó, exercício 3. O que eu sei? Eu sei que a minha letra A tem o código 97. Se você pedir para mostrar o B, você vai ver que ele tem o código 98. Certo? E aí você pode descobrir também o código do 0, que é 48, e o código do 9, que é 57. Ou seja, você pode fazer a comparação assim, ó. Primeira, vamos voltar como estava agora. De 48 a 57 é uma possibilidade. Tá? Eu descobri o código do 0 é 48. Você pode vir aqui, mas você não vai colocar 48 entre aspas. É o número, né? Então, se ele for maior ou igual a 48, inteiro mesmo, ele vai fazer a conversão. Se você comparar ele com inteiro, ele vai entender que você quer o código do caractere. Se você comparar com caractere, é para comparar os dois caracteres. Ok? Ou, não quero ficar decorando, você pode colocar a própria letra aqui. Né? Então, se ele for maior ou igual a 0 e letra menor ou igual a 9, é um número, contador mais mais. Beleza? Tá, aí chegando aqui embaixo, se contador for igual ao quê? Texto.length systemout.println, texto corresponde a um número. Se não, texto não corresponde a um número. Pera aí, deixa eu só ver aqui, eu já vejo a solução. Então, por exemplo, esse número aqui, beleza, texto corresponde a um número. Vou colocar uma letra aqui no meio. Não corresponde a um número. Vamos usar mais números. Texto corresponde a um número. Como que foi isso, Centério? Eu usei também surface com charete, só que eu fiz com on e criei 9 casos, 10 casos. Ah, entendi. É. Pode ser, sem problema nenhum. Só fica mais custoso, mas pode ser. Beleza? Tá, e uma outra possibilidade é o quê? Vou criar um segundo aqui, um 3B. Uma outra possibilidade é eu usar esse contador para outro fim. Na verdade, esse contador, ele vai contar, ele vai analisar se eu encontrei ou não alguma coisa não numérica. Tá? Então, talvez seria até mais adequado eu colocar ele como booleano. Então, algo do tipo, encontrei não numérico. Inicialmente, ele recebe false. Beleza? Vou analisar letra a letra. Se a letra que eu estou analisando for menor do que 0 ou maior do que 9, concorda que você encontrou um não numérico? Né? De volta, a gente viu lá na tabela que o 0 e o 9, do 0 até o 9, eu tenho caracteres contíguos, né, que vão representar 0, 1, 2, 3, indo do 97 a alguma coisa. Se eu encontrei algum caractere que está fora desse intervalo, eu posso afirmar com certeza que não é um caractere numérico. Beleza? Então, se ele chegar a entrar nesse if, encontrei não numérico, recebe true. Beleza? Aí agora aqui embaixo, o que eu faço? Só muda a condição. Se encontrei não numérico for igual a false, não numérico, né? Não numérico for igual a falso, texto corresponde ao número. Do contrário, texto não corresponde ao número. O que eu poderia fazer aqui para melhorar um pouquinho o desempenho desse programa, especificamente nessa linha? Colocaria um break. Por quê? Se eu estou lendo um texto
e eu já encontrei um caractere não numérico ali, eu já não posso afirmar com certeza que aquilo não é um número, nem preciso analisar o resto. Né? Então já break e encerra o for, já parando aqui. Então vamos lá. Foi. Ele entende que aquilo ali é o código? Quando você faz uma operação de maior ou menor, ele entende que você está comparando o código em si de cada um deles. Se hoje por acaso estou num negócio justamente para tentar melhorar. Aham. Então ele aí, tipo, ele usava porcentagem C. Para mostrar na tela o valor daquele código. Aí, por exemplo, eu colocava 99. Aham. Descia a letra e representava 99. E isso é a mesma ideia. Só que ele já entende isso. Então, ele entende, mas ele não mostra. É que o que você estava fazendo era para mostrar o código. Mas sim, quando você faz uma comparação, até mesmo uma comparação de igual, o que ele faz? Ele compara o código dos dois caracteres. Se aqui eu tenho um caractere e aqui eu não tenho um caractere, veja se o código deles é igual. Se o código deles é igual, tem, né, a igualdade. Se não, se é um maior ou igual, veja como que ele vai comparar. Por exemplo, se eu comparar 0 com A, como que você acha que ele vai comparar isso? 0 com A? Ele vai pegar o código do 0 e o código do A. Quem tiver o maior, ganhou. Entendeu? O código do 0 e não o 0, entendeu? Para mostrar o código sim, aí você atribuiria uma variável inteira. Para o quê? Para pegar? Ah, você tem, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Você tem um determinado caractere. Quero saber qual que é o código da letra W. Beleza? Só atribuo ela, ou direto, até se você quiser. Colocar int código igual a W. Beleza? Ou char. Letra. Aspas simples já entende que é caractere. Aí, para o inteiro, essa atribuição vai fazer com que ele armazene o inteiro correspondente ao código daquele caractere. Entendeu? Diga, Arthur. Para mim comparar o conteúdo de código de uma string com o código de um número, no caso, tem que colocar isso aqui também. É que sua pergunta é esquisita. Não existe código de string. Existe código de caractere. Beleza. Agora refaz sua pergunta. Como é que é? Para mim comparar o código de um caractere com o código de um número, esse número tem que estar dentro dessas aspas simples. Mas o que você quer dizer com o código de um número? O código, por exemplo, do número 0, do caractere 0. O caractere 0 e o caractere A, para ele, são coisas muito similares. São dois caracteres. Então, assim, se eu fizer uma comparação desses dois, o que ele vai fazer? A gente não viu qual é o código do A? A gente não viu qual é o código do 0? Ele vai comparar como se ele estivesse comparando dois números inteiros. 97 é maior do que 60 alguma coisa que eu não lembro? Ele vai entrar no if. Não foi? Sim, foi. Se você tirar ele do apóstrofo, fica um 0. Se eu tirar ele aqui do apóstrofo, ele vai comparar o código do A com o número 0. Entendeu? Na posição 48. Beleza? Qual que é o quarto? Tem quarto? O programa para imprimir o nome da pessoa De trás para frente, né? vai ser digitado pelo usuário, ao contrário. E em maiúscula. Tá. Cria um programa para imprimir o nome da pessoa ao contrário. Você pode pensar assim, negócio inútil, né? Mas aqueles sites que as pessoas se aproveitam quando você quer baixar alguma coisa, aí passa por um outro site que vai entrar no outro. Aí se você observar, ele inverte todo aí pronto, já tem uma aplicação, né? Imprimir o nome da pessoa ao contrário e todo... Nunca viu? É assim, ó. Por exemplo, você vai baixar aquele vídeo pornô que você quer? Então, por exemplo, tá assim, www.xxx.com/... não vou botar isso aqui, não tá gravando. Beleza? Aí, o que ele faz? Ele manda pra... Ele manda para um outro site, por exemplo. Ele bota para um outro site, por exemplo, tipo links alguma coisa.com.br, aí bota /link, por exemplo. Aí ele pega esse caminho aqui e bota ele todo ao contrário. ASIOCAMUGLA, entendeu? /parará.
Pra quê? Só pra ele não ter que gravar isso daqui, algum código pra ele. Aí depois ele pega e desinverte, né? Volta ao normal. Fica pedindo pra você botar o nome do celular. Número do seu celular. Aí Nossa, você minha pega balança um muito pouquinho. Aí ele falou, bota seu celular, não sei o quê, pegadinha do malandro. E aí é. Não que eu saiba, os alunos me contam. Os alunos me contam. Tá. Tá, então vamos lá. Então o usuário digitou qual que é o texto, a gente tem que inverter esse texto e mostrar ele todo em maiúsculo. Beleza? Então acho que o mais fácil aqui seria o quê? A gente já pegar o texto e transformar ele para maiúsculo. Aí depois a gente se encarregar de ler ele de trás para frente. Beleza? Para transformar para maiúsculo. Texto recebe texto, ponto, to uppercase. Beleza? Tá, e agora? Sugestões. Percorre ele desde a última posição até a primeira e vai mostrando. Né? Então eu vou desde a posição texto.length, né? Se eu tenho um texto, por exemplo, Ana, qual que é o código, a posição, o índice do último caractere? Qual que é o tamanho desse texto, Ana? 3. E aí? Menos 1, né? Enquanto I maior ou igual ao quê? 0, que é o primeiro caractere. Né? I menos menos. E agora system out print ln. Print, né? Perdão, print. Texto.char et I. Beleza? Vamos compilar. Print para ele não pular a linha, né? Então, por exemplo, http // Aí, inverteu tudo, né? RB, isso mesmo. Beleza? Não foi? Entendeu? Dúvidas, pessoal? E já começa a matéria nova. Foi? Então, beleza. Tá. Só que eu preciso que vocês me passem aí quais são os exemplos que eu quero passar. Puta, pior que é um script grande que tem. Deixa eu tentar abrir aqui que acho que vai ficar mais fácil. É um programa para mostrar a potência do cara manda outro número real. Beleza, tá, abriu aqui também, obrigado. Tá, então, o que a gente vai começar a aprender agora? Modulação. O que é modulação? É você pegar um trecho de código, que geralmente é muito utilizado, de modo que você possa reutilizar esse trecho sem ter de reescrevê-lo na próxima vez que você vai precisar usar. Por exemplo, calcular raiz quadrada. Vocês sabem calcular raiz quadrada? Por exemplo, então calculei sem calculadora, raiz quadrada de 7. Sabe nada, né? Então assim, mas existe existe um modo de calcular. Só que assim, se você for observar, um dos módulos ele é bem chatinho de você conseguir entender. Então o que você poderia fazer? Imagina que no seu programa você vai precisar calcular a raiz quadrada umas 15 vezes. Imagina essas 15 vezes você ter que executar a mesma sequência de código, que vai ser a mesma. O que vai mudar é só a variável de entrada, né? O valor que eu quero calcular. O que você poderia fazer nesse caso? Cria um módulo, que esse módulo faz o quê? O módulo ele é distinto do seu programa. Ele é um cara que sabe fazer alguma coisa. Para ele fazer essa alguma coisa, ele precisa de uma entrada. No nosso caso, para calcular a raiz quadrada, a entrada é o número que eu quero calcular a raiz quadrada. Nesse caso, 7. E em alguns casos, ele te dá uma saída, que nesse nosso caso é qual que é a raiz quadrada dessa entrada. Nesse caso, 7. Beleza? Isso é um exemplo de módulo. Ele geralmente é utilizado para quê? Para você organizar seu código, para você reutilizar código. Eu acredito que a principal funcionalidade, na verdade, o motivo por qual as pessoas optam mais por usar a modulação é pela questão da reutilização de código. Né? Você fez um programa hoje para alguém, amanhã você vai fazer um programa similar. Pô, não preciso reconstruir tudo aquilo, já uso um módulo que está pronto. Beleza? Tá, então a gente vai primeiro utilizar alguns módulos já que existem dentro do Java. E depois a gente vai aprender como que a gente cria os nossos próprios módulos. Ok? O módulo, a gente vai ver até o final da disciplina, que ele pode se dividir em duas coisas. O módulo ou ele pode ser uma função, ou ele pode ser um procedimento. Vocês devem ter visto em algoritmos. A função, a diferença, ele te dá um retorno. Tá?
Tá? Então, nesse caso, o módulo responsável pela raiz quadrada é uma função. Por quê? Porque ela recebeu uma determinada informação e ela retornou alguma coisa como resposta. Outro exemplo de módulo que não é uma função e a gente já usa, o print-ln. A gente vai ver que o print-ln, de fato, ele é um procedimento. Eu passo uma informação para ele, que é o texto que eu quero que ele imprima, e ele não me retorna para eu guardar numa variável nada. De fato, assim, ele acaba mostrando alguma coisa para mim na tela. Só que para o meu código, ele não vai retornar nenhuma informação. Ok? A gente vai começar vendo função e depois a gente passa para procedimento. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um programa para calcular a potência de um número elevado a algum outro número. A gente já criou esse programa, só que a gente criou ele especificamente para números inteiros positivos, né? A gente não permitia, por exemplo, que o usuário falasse quanto que é 5 elevado a menos 3, ou quanto que é 2,2 elevado a meio. Né? O nosso programa só permitia números inteiros e positivos. Não faço a mínima ideia como que a gente poderia fazer isso para real. Só que alguém já fez isso e deixou disponível para a gente. Ok? Então, a gente vai utilizar agora. Então, o usuário vai digitar para mim dois números, que é o que ele quer calcular qual que é a exponenciação. Então, ele vai digitar base e expoente. Tá faltando, o scanner, etc. Beleza, então system.out.println, digite a base e digite o expoente. Beleza? Tá, a informação que o usuário precisava me passar, ele já passou. Agora eu tenho que calcular qual que é a exponenciação desses dois números, né, e mostrar o resultado. Como que eu faço isso? A gente vai ver que na hora em que você cria um determinado programa, por enquanto a gente vai chamar de programa. Lá em LP2 a gente vai ver que o nome não é esse, mas por enquanto pode aceitar como programa. Quando você cria um programa, dentro desse programa você pode criar os seus métodos. Beleza? Os seus módulo e método é sinônimo. Você pode criar seus métodos dentro desse programa e outro programa pode acessar esse método que você criou. Beleza? O Java já criou um monte de programas pra gente. Um deles se chama Math, de matemática. Beleza? Tá, como que eu faço para utilizar algum método que está dentro de Math? Eu coloco Math, ponto, o nome do método que eu quero utilizar. Beleza? Para a gente calcular a exponenciação, existe um método dentro desse programa Math, que a gente não vai ver ele, que se chama poll. Ok? Esse método ele calcula a exponenciação. Tá aí, beleza? Como que eu faço para ele calcular? Como que eu faço para pedir para ele calcular uma exponenciação? Eu abro parênteses, passo qual que é a base que eu quero calcular e qual que é o meu expoente. A sintaxe é exatamente essa. Beleza? Tá, aqui eu estou passando para ele, estou passando para um método chamado poll, o valor base e o valor expoente. A gente pega o primeiro valor e eleva ao segundo. Dependendo do nome que chamar ele. Isso, o primeiro valor e eleva o segundo. Essa informação que ele passou é interessante. Na hora em que você define um método, você define também qual que é a ordem das informações que ele vai receber. Quem construiu esse método, porque ele quis, ele falou, primeiro a pessoa vai me passar a base e depois o expoente. Ela poderia, no momento da construção, ter invertido. Eu quero que a pessoa primeiro me passe o expoente e depois a base. Se fosse assim, aqui eu teria que passar isso dessa forma. Ok? Depois a gente vai ver como que a gente consegue descobrir isso daqui. Né? A hora que vocês, por exemplo, não estiverem comigo, vocês precisam usar alguma função. Beleza? Tá, isso daqui é uma função. É uma função por quê? Porque ele vai me retornar um valor. Nesse caso específico, o valor dessa base elevado a esse expoente. Isso, Quem definiu esse método, além de definir essas duas entradas e a ordem delas, definiu também qual vai ser o retorno desse meu módulo, né? Porque ele é uma função. Como que ele faz para definir isso? Ele fala qual vai ser o tipo desse retorno. Tá, mas e se eu quiser retornar dentro do meu módulo mais de um tipo? Você não vai retornar. Você não vai retornar por quê? Porque o conceito básico da programação é que a função ela retorna um valor. Então você só vai conseguir retornar um valor. Óbvio que a gente vai ver lá na frente que a gente consegue contornar um pouquinho isso. Mas com o que a gente aprendeu aqui, a gente só retorna um tipo de informação.
Beleza? Esse mathPoll, ele retorna o tipo double. Então, o que eu faço? Eu crio uma variável do tipo double, por exemplo, resultado, e falo que ela vai receber o retorno disso daqui. Dúvida até aqui? Não? Então, beleza. Aí aqui eu posso systemout.println resultados. Ok? Vamos testar. Deu uma zicada aqui. Exemplo 1. Então, beleza. 2 elevado a 3. 8. Sei lá, não sei mais nada. 5 elevado a 3, acho que é 125. Beleza? Acho que ele faz... elevado a meio é raiz quadrada, né? Então, por exemplo, 25 elevado a 0,5. 5. Beleza? Então, ó. O que a gente tem de tirar disso daqui? Você precisa fazer alguma coisa, alguém já fez essa coisa para você, que é o módulo, você vai utilizar isso daqui. Eu não faço ideia, nem quero saber, nesse momento, como que ele fez para transformar esse 25 elevado a meio em 5, mas ele fez o que eu preciso. Então essa é uma das grandes utilizações também das funções e procedimentos. Eu quero fazer alguma coisa, alguém já fez para mim, eu vou usar aquilo dali. Okay? E tem os casos que você mesmo vai precisar construir as suas próprias. Ok? Tá, então vamos pegar mais um exemplo aqui, que eu acho que é o da raiz quadrada. Tá. Vai ser no mesmo estilo. O usuário vai me digitar um número e eu quero calcular qual que é a raiz quadrada desse número. Quero um programa para mostrar a raiz quadrada de um número real. Aí eu vou dizer para vocês que dentro daquele programa math existe uma função chamada sqrt, que ela recebe o valor que você quer calcular e ela retorna um double como resposta correspondente a essa raiz. Beleza? Como que vocês fariam então para resolver esse problema? Isso, ali em vez de digite a base vai ser digite o valor. Beleza, digite o valor, certo? Recebi aqui o valor. Double, porque o retorno do meu método é double. Depois a gente vai ver como que a gente descobre isso. Não são todos que... Quem define... Não, todos da MEF não. Você vai ver que cada um dos módulos, alguns nem tem retorno. E os outros, a pessoa que na hora que criou ele, que vai definir qual que é o retorno dele. Então poderia ser int, poderia ser char, de acordo com a definição, boolean, de acordo com o que o método faz. Beleza? Double resultado, ou raiz, por exemplo, recebe math, ponto, o nome, sqrt, beleza? O que? Valor. Beleza? E aí mostra o resultado. Systemout.println, muito mais fácil. Aí, vamos compilar. Então, por exemplo, 25, 5, sei lá, 49, 7. Aí de 7, que a gente não sabia, né? Aí saiba agora, 2.64. Um modo para a matriz normalizada aí, professor? Talvez, né? É esse o caminho, tipo assim, preciso resolver problema. Se alguém já fez, vou reutilizar. Isso, também. Cria e vende, né? Para as próximas turmas. Beleza? Tá, então, aqui a gente viu uma possibilidade, duas no caso, para a gente utilizar uma função que já está pronta. Então, agora o que a gente vai fazer? Começar a criar as nossas e, por consequência, também utilizar. Ok? Tá, então, para isso, eu vou criar, por enquanto, um programa só, onde eu vou colocar todas as funções que a gente vai criar. Assim como a pessoa que criou o math fez. Beleza? Tá, então primeiro a gente vai criar uma função isso. Oi. Mas eu acho que eu também pensei que ele estava perguntando isso, mas eu acho que não é isso. Você perguntou o quê? Do seu código? Não, a gente vai ver assim, que eu posso ter um arquivo de... A função que eu estou utilizando, ela pode estar em outro arquivo, mas ela pode também estar dentro do mesmo arquivo em que eu estou. Por exemplo, é provável que essa função sqrt, ela use a própria poll que a math tem.
né? Passando o valor que ele me informou e passando o segundo parâmetro meio. Entendeu? Tipo assim, uma função dentro do mesmo programa utilizar outra função. Ok? Aqui a gente vai fazer algo similar a isso. Então vamos lá, a gente vai criar uma função aqui que calcula o módulo da subtração de dois números inteiros. Eu não coloquei a main como a gente está acostumado. Por quê? Porque a main, você vai observar que ela também é um módulo. Só que ela é um módulo que o Java espera que você tenha no seu programa. Por quê? Porque ele é o ponto de partida do seu programa. Dentro do seu programa você pode ter quantos métodos você quiser. O único método que vai ser chamado automaticamente pelo Java é o método chamado main. Só. Os outros métodos só vão ser chamados se você fizer isso explicitamente. Beleza? Então, assim, eu não preciso, nesse momento, criar uma main. A math, por exemplo, muito provavelmente não tem uma main. Ok? Tá, e como que eu faço, então, para criar o que ele quer aqui, ó, um módulo da subtração de dois números. Então, eu vou passar dois números para esse meu módulo e eu quero que ele me retorne a subtração dele. Por exemplo, se eu fizesse assim, minhas funcões, lá em outro programa, ponto subtrair 5 e 3, ele teria que me retornar, por exemplo, numa variável, ele quer inteiro, resultado, aqui ele teria que me colocar nessa variável resultado o valor 2. Ok? Só para entender o que a gente vai fazer. Como que eu faço isso? Primeiro, por enquanto a gente vai ter que engolir algumas coisas, que em LP2 a gente vai entender. Você vai começar sempre, porque Jesus quer assim, com public static, assim como você começa a main com public static. Beleza? Ela se parece muito com a main, porque a main também é um módulo. Depois do public static na main, a gente coloca o quê? Public static void, né? No caso da função, a gente vai substituir esse void pelo tipo do retorno do meu módulo, porque a gente está criando uma função, ok? Então essa minha função, ela vai retornar uma informação de que tipo? Inteiro, então int. Beleza? Aí em seguida eu vou definir qual que é o nome desse meu módulo. Eu vou chamar ele, por exemplo, de subtrair. Subtrair. Beleza? Abro e fecho parênteses, por quê? Porque dentro dessa abertura e fechamento de parênteses, eu vou definir quais são os parâmetros que esse meu método vai receber. No nosso caso, ele vai receber quantas informações de entrada? 2. Qual que é o tipo dessas duas informações? Inteiras. Beleza? Então, como que eu faço? Eu defino de modo similar a como eu defino uma variável. Int, por exemplo, valor 1. Só que se eu fosse declarar outra variável do tipo inteiro, eu só não colocaria vírgula v2. No parâmetro, não. No parâmetro, a gente tem que repetir, mesmo sendo o mesmo, a gente tem que colocar explicitamente qual que é o tipo de cada um dos parâmetros. Também foi assim? É que tem linguagem que não. Tem linguagem que aceita igual a gente faz dentro do método. Beleza? Tá. Definir quais são as entradas, poderia ser double, poderia ser boolean, qualquer tipo de variável aqui é aceitável. Ok? Aí o que eu faço? Abre chave, igual a gente abre na main, e fecha chave. Tudo que tiver entre essas duas chaves é o que o nosso método vai fazer quando ele for. O nome que se dá à execução do método é invocação. Então, quando esse método foi invocado. Quando foi invocado. É do mal. O nome era int subtrair. Aham. Acho que qualquer parênteses tem relação direta com essa aí. Não. É uma mera coincidência o tipo do retorno aqui ser igual ao tipo das entradas. Eu poderia aqui ter booleano, aqui ter double e aqui ter char. Sem problema nenhum. E o import contínuo? O import aqui, por enquanto, eu não coloquei, porque a gente coloca aquele import para fazer a leitura. E por enquanto eu não fiz leitura nenhuma de dados. Ok? Mas a gente vai precisar na hora de testar. Tá? Então vamos lá, seguindo. O que esse nosso método vai fazer é pegar dois números, subtrair, né, do primeiro o segundo e dar isso como resposta. Beleza? Tá, então eu vou criar uma variável aqui. Pode criar variável aqui dentro? Pode, assim como você cria dentro da main. Ok? Então eu vou chamar ela aqui de resultado e vou dizer que resultado recebe o quê? V1 menos V2. Mas, professor, qual que é o valor desse V1 menos V2? Não sei. Quem invocar esse método é que vai me informar esses valores. A cada invocação ele vai receber um valor diferente. Beleza? Então, a informação que eu preciso, eu já alcancei. Está dentro da minha variável resultado. Como que eu falo agora para o meu método que é esse valor que ele tem que dar de resposta? Você vai escrever return e na frente o valor que você quer retornar. Return resultado. Dúvida até aí? Beleza? Tá, então agora eu vou testar esse método. Eu vou testar ele primeiro com informação fixa. Não vou pedir para o usuário digitar nada.
Tá? Então eu vou criar main. Por que eu vou criar main? Porque é o único método que é executado automaticamente. Se eu não criar main e colocar Java minhas funções, ele não vai fazer nada. Beleza? Então criei aqui a main, certo? Como que eu vou fazer agora para invocar? A gente viu que coloca o nome do programa, ponto, o método que você quer utilizar. Se a gente colocar isso aqui dentro, funciona. Mas como eu estou chamando uma função que está dentro do programa em que eu estou, eu posso omitir esse primeiro minhas funções, ponto. Eu posso chamar diretamente o nome da minha função. Tá? Então aqui, ó, possibilidades. Eu poderia colocar minhas funções igual math, né? Ponto, subtrair. Beleza? Ou eu poderia passar direto, como eu estou dentro, esse meu módulo main está dentro do mesmo programa que o método que eu quero invocar, eu posso omitir isso. Então, subtrair, por exemplo, quer saber quanto que é 150 menos 32. Posso passar o valor diretamente aqui. Então, int resultado igual a isso daqui. Beleza? Tá, mas você pode perguntar, professor, mas você colocou o nome resultado aqui e o nome resultado aqui. A ideia de escopo de variáveis permanece. A minha variável, ela só é visível dentro do escopo em que ela está. Essa variável int aqui, ela só vai estar visível daqui até aqui. Essa variável daqui até aqui. Então, elas são variáveis distintas. É uma mera coincidência que elas têm o mesmo nome. Ok? Então, aqui que eu posso fazer agora? Systemout.println, resultado. Isso, aqui sempre vai sair um valor fixo. Então, não estou deixando o usuário, por exemplo, interagir com o meu programa. Então, Java, minhas funções, 118. Acho que é isso. Beleza? Tá, se eu quiser agora que o usuário faça alguma coisa, é o mesmo que você faria num programa seu. Então, Java útil scanner, crio aqui na main o scanner. Beleza? Então, systemout.println, digite o primeiro número. Int n1, por exemplo, leitor.nextInt. Digite o segundo número, N2. Beleza? E aqui, em vez de 150, 32, N1, N2. Se porventura o usuário digitar se o usuário digitar, por exemplo, 2 e 3, o que ele vai entender? Ele é burro. O que você passar, ele vai entender assim, não, ele não errou, ele passou certo. E ele vai fazer 2 menos 3, menos 1. Entendeu? Poderia ter um livro para alterar. Poderia. É que para esse caso específico, isso não é uma coisa implícita, né? Existem subtrações que o resultado de fato vai dar negativo. Então, assim, o ideal aqui seria você entender. Como que eu quero que meu módulo se comporte? Caso o resultado seja negativo, eu quero que ele inverta, aí beleza, você faria isso. Tudo que a gente aprendeu até agora, você pode colocar aqui dentro sem problema nenhum. If, for, o que você quiser. Só ele está dentro do mesmo arquivo. Dentro do mesmo. A gente já vai ver como que faz para se referir dentro de outro. Beleza? Então, assim, como pode dizer, você tem alguma preferência a respeito de como a gente vai trabalhar? Se quer no mesmo arquivo ou fora? Na verdade, isso daí é muito pessoal. É você, na hora em que está codificando, você que vai começar a definir qual que é a organização que você acha mais adequada. Então, assim, vocês vão ver durante o curso, existe uma parte, por exemplo, de LP3, que se chama padrões de projeto, em que a gente tem algumas dicas de como organizar o seu código. Mas, assim, não é uma receita de bolo, né? Você, enquanto programador, tem autonomia para definir como é que você vai organizar seu código. Mas se você deixar o código aí, tipo, você não vai poder usar só aí, tá? Não. Do jeito que a gente está aqui, a gente pode utilizar essa função que a gente criou, inclusive em outros programas. A gente já vai ver como fazer isso. Então, assim, ele não está estático aqui. Beleza? Aqui eu estou fazendo uma utilização dele que está, por enquanto, só aqui. Mas a gente vai criar outros programas que vão utilizar também essas funções. Beleza? Vamos criar mais uma aqui dentro. Hã? Mineralização. Então, vamos lá. Hã? Só para entender Para inter... o maior. E isso, poderia. Tipo assim, encontrar quem é o maior. Pode ser, também.
Beleza, ó, vamos criar esse daqui, ó. Então vamos lá. Agora eu quero criar uma outra função ainda dentro desse meu mesmo programa, beleza? Que faz o quê? Ele retorna quantos divisores um determinado número inteiro possui. Então como que a gente poderia fazer? Dentro desse mesmo atividade, minhas funções aí. Dentro das minhas funções. Não, é verdade. A gente vai abrir outro public static. Uma coisa que é bem comum, gente, não existe método dentro de método, diretamente. Por exemplo, aqui é comum a pessoa querer vir aqui e colocar a main aqui dentro. Não vai funcionar. Beleza? Os métodos, eles são paralelos. Então pode ver, aqui terminou ele, né? Terminou esse método aqui, depois começa o outro. E a ordem entre eles para o Java não faz diferença nenhuma. Então se eu quiser, por exemplo, colocar isso daqui aqui embaixo e aqui em cima colocar essa nova função que eu vou criar, para ele sem problema. Esse método ele tem que ficar dentro do public class, tá? Isso, ele tem que estar dentro de algum programa, Uma classe. que é o nome certo da classe. Beleza? Tá. Classe. Aham. Então, beleza, eu vou criar esse método que está propondo o exercício. Então, vamos lá. Public static retorno. Retorno. Inteiro, porque é o número de divisores, né? Contar divisores, por exemplo. É tudo inteiro? Inteiro, de um número inteiro. Então vai ser inteiro. Int número. Vai passar um número e vai ter que contar quantos divisores. Isso daí. Beleza? Tá, aí agora aqui dentro é programação. Eu vou criar um for de 1 até um número. E aí vou contar quantos divisores ele tem. Então, se número mod i for igual a 0, contador mais, beleza? O que falta? Return contador. Beleza? Se eu executar esse programa do jeito que está, essa função contar divisores nunca vai ser nem chamada. Beleza? Essas variáveis que a gente declara aqui dentro, elas só passam a existir no momento da invocação. A invocação encerrou, acabam as variáveis. Beleza? Então aqui nesse caso, essas variáveis aqui não vão ser nem criadas pra gente. Beleza? Então agora para eu testar isso daqui, eu vou tirar as leituras agora do usuário, vou colocar tudo fixo para adiantar. Ok? Vou só comentar esse código para não perder. Esse public static void, né? Isso aí, né? A gente vai ver o seguinte, a main, ela é um método, tá? A gente viu que método duas coisas, né? Procedimento e função. A gente vai ver que a main, ela é um procedimento. E depois a gente vai entender o que é o string, args. Se você já estender a ideia, isso aqui é o quê? É um parâmetro que ele está recebendo. Tá sendo passado por um vetor. Mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre a main posteriormente. Beleza? Aí sim. Aonde? Só coloca assim. Tá. Foi? Tá, beleza. Então agora eu vou aqui criar, por exemplo, um valor. Então valor igual a 8. E aí para eu testar, posso colocar dentro de um systemout.println sem problema nenhum. Então systemout.println contar divisores valor. Ó, se eu fizesse isso daqui, você entenderia? Int resultado igual parará, né? Resultado. Essa variável resultado, ela só não está servindo de intermediário para eu mostrar o valor. Então assim, eu não estou usando ela em lugar nenhum mais. Então eu não preciso ter ela. Eu poderia já pegar isso daqui e substituir no lugar de resultado. Não? Ó, imagina outro cenário similar, tá? Só que fora de função. Então imagina que eu quero fazer assim, ó, int a igual a 3, int b igual a 5, int c igual a vezes b. Systemout.println c. Ok? Nesse programa, c
É necessária a existência de C nesse programa? Não, só com A. Não. Eu poderia vir aqui e colocar A vezes B aqui dentro. Ok? Agora vamos estender esse mesmo raciocínio para cá. Eu tenho int resultado igual a contar divisores, ponto e vírgula. E aqui eu mostro o resultado. É a mesma ideia. Eu preciso desse resultado? Depende. Para você acha que é interessante para depois você ler o código e entender, precisa. Mas a gente está vendo possibilidades. Eu poderia tirar isso e já colocar aqui dentro sem ter prejuízo para o resultado do meu código. Esse contato divisores, ele está pegando aquele retorno de contador. Aqui, ó. Contador. Uhum. Então, recebe, e aqui o retorno do contador está substituindo aquele int divisores, recebe. Contador. Como que é? Vai. O programa vai iniciar aqui. Ok? Ele vai pegar o 8, vai passar o 8 para cá. E esse valor tá recebendo 8, está passando ali. Isso. Tá. Manda para contar divisores, esse valor 8, isso vai ser retornado para mim. Não foi? Foi? Então vamos testar aqui. Quatro. Beleza? Aí pergunto, o que apareceria na tela se eu fizesse isso daqui, ó? Aí zoou. Eu vou puxar ele aqui para uma variável só para caber na tela. Contaria os divisores, tudo. Aham. Como é que é? Tipo assim, deu 4 divisores, né? Deu Aí 4 vai divisores. contar os divisores do 4, tá? Como que ele vai executar isso daqui, ó? Ele vai passar o valor para contar divisores, beleza? Isso daqui vai ser uma invocação. Essa invocação a gente já viu que vai retornar 4, beleza? Esse 4 já vai servir de entrada lá para o outro de novo. Aí vai dar 3. Beleza? Entendeu? Vamos executar aqui. 4, 2, 1. Como que é? Mas ele mostra um valor só porque a gente pediu um valor só. Se aqui dentro da minha função, o que é possível, eu tivesse um system out, ele mostraria 2 valores. Se aqui dentro, por exemplo, da minha função, eu colocar system out print ln contador, ele iria imprimir 3 números na tela. 4, 3 e 3. Por quê? Ó, esse system out está dentro da função. Beleza? Eu estou passando inicialmente o valor 8 para a função contar divisores. Ele vai lá em cima, vai executar aquele código inteiro, vai passar por esse system out. Nesse primeiro caso, passando o 8 de entrada, quanto que ele vai imprimir aqui? 4. Beleza? Aí ele vai retornar e vai voltar para cá. Esse 4 vai servir de entrada para essa segunda chamada. Beleza? Vai lá para cima, fez todo o procedimento, contou que tem 3 divisores, vai mostrar o 3. Beleza? Aí volta para cá. Esse valor que voltou para cá veio para resultado e mostra o 3 de novo. Entendeu? Vamos compilar aqui. Então, ó, 4, 3, 3. Beleza? Mas não é necessário repetir, né? Se eu não quiser que repita, ou é? Não, aqui o que vai ter dentro do seu módulo é você que vai definir de acordo com a sua expectativa sobre ele, né? Mas nesse caso, se eu não quiser repetir, é só tirar o system daqui? Se eu quisesse que ele mostrasse só uma vez, eu tiro o system daqui. Por quê? Porque ele vai executar o meu método de modo silencioso. Ele vai lá, executou, retornou 4 primeiro. Esse 4 eu peguei e mandei de volta para o mesmo método, como entrada. Né? Foi o 4. Vai retornar 3, esse 3 eu mandei para uma variável e imprimi 3. Entendeu? Beleza? Foi? Aí mais um. Professor, não pode ter 2 taxas de código, né? Nesse código aí. Ah, tá. Bem observado. Ó. A gente iria ver isso posteriormente, mas acho que não tem problema adiantar. Ele perguntou, eu poderia num mesmo programa ter 2 main? Na verdade, assim, em resposta à sua pergunta eu não posso ter dentro do mesmo programa 2 métodos com o mesmo nome e mesmos parâmetros. Mas quando eu falo e mesmos parâmetros, é tipo de parâmetro. Então, o que eu quero dizer? Ó, se eu viesse aqui e tentasse criar isso daqui, por exemplo, return 0. Isso daqui não vai compilar. Tá? Isso aqui não vai compilar por quê? Ele vai falar que esse método já foi criado. Então, ó, método contar divisores já foi
definido em minhas funções. Ok? Mas se eu viesse aqui e trocasse, por exemplo, esse int, por exemplo, por boolean, ele já passa a compilar. Por quê? Isso aqui a gente chama de sobrecarga. O que é sobrecarga? Dois métodos, seja função ou procedimento, que têm o mesmo nome, porém têm entradas diferentes. Ok? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu posso ter duas main? Pode, desde que a entrada dela seja diferente. A entrada das duas sejam diferentes. Então, teria como a gente fazer os dois exercícios no mesmo programa, né? Tipo assim, o método que ele vai chamar, por exemplo, eu poderia chamar esse método aqui de main, sem problema nenhum. O método que ele vai chamar é a main que recebe um vetor. Entendeu? Beleza? André. Foi? E aí, no caso, para eu exibir esse caso desse método de cima, muito por baixo. Aí a gente vai ter que fazer isso via programação. Então, por exemplo, aqui, voltei o nome dele para contar divisores. Ok? Tá, aqui embaixo, ó. Como que ele sabe? Vamos voltar para a versão mais simples disso aqui, que é só contar divisores, valor. Beleza? Como que ele sabe aqui qual dos contar divisores que ele tem que passar? Ele sabe por conta do valor que você está passando. Ele fala, olha, ele está invocando contar divisores. Eu tenho duas. Ele está me passando uma informação de que tipo? Inteira. Então é aquele dali. Beleza? Tanto que eu poderia fazer isso daqui, ó. Contar divisores. Beleza? Passando true. E passar isso daqui de volta para contar divisores de novo. O que vocês supõem que isso daqui vai produzir? Ó, a mesma coisa. A hora que eu passei valor aqui, vocês entenderam o que iria produzir, né? O 8 depois, o resultado de 8 entraria como entrada depois para calcular o do 4. E retornaria 3. Se aqui eu colocar true, true é o quê? É booleano ou é inteiro? É booleano. Então, essa chamada aqui ia fazer com que esse método aqui de cima fosse invocado. Esse método está retornando quanto? 0. Então, aqui, isso daqui seria substituído por 0. Aí ele ia invocar agora qual das duas funções? Essa daqui. E veria quantos divisores tem o número 0. Primeiro vai ser retornado de dentro, depois ele zero. Nesse caso aqui, ele deveria retornar mesmo 1. Só que como nosso programa só aceita número inteiro positivo, ele está meio incoerente. Mas ele vai retornar nesse caso 0. Então, nesse caso, não precisa pôr então o tipo nesse segundo contar divisores. Nesse contar divisores aqui, eu não estou colocando o tipo, por quê? Porque ele está assumindo como entrada a saída do outro. E a saída do outro é inteiro. Da frente, igual, lá embaixo. Aqui. Esse contar divisores. Daqui da linha de baixo? Ó, esse daqui, ele está recebendo um booleano. Se ele entende que é boolean, porque tá alto. Tá o true, aham. E como que ele entende que o outro é inteiro? Por quê? Porque o que está servindo de entrada para esse segundo é a saída desse primeiro. Qual que é a saída desse primeiro? A saída desse primeiro é inteiro. Entendeu? Beleza? Tá, então voltando... Oi. Se eu colocar aqui, a saída dele também vai ser booleana. Aí a gente vai ter uma zica do mal, que é recursão. Hã? Aqui o que aconteceria, nesse caso aqui, seria que ele chamaria duas vezes o primeiro método lá de cima. Porque ó, aqui ele ia chamar o que recebe booleano. O retorno dele foi booleano, né? Ele vai chamar de novo o mesmo método. Na verdade, a recursão mesmo daria mais quando a gente aqui dentro, isso que a gente vai ver. Aqui dentro... Ninguém está recebendo esse valor. Ah, outra informação bem observada. Aqui o que ele vai fazer com o retorno? Nada. Então não vai nem compilar. Não compila. Compila porque na função você não é embora a função retorne um valor, você não é obrigado a capturar esse valor. Você pode executar aquilo dali, não quero esse retorno aí não, só quero que ele execute isso daqui. Entendeu? Você pode chamar ela e não pedir para fazer nada. Porque, tipo assim, o que vai acontecer com o retorno dessas duas chamadas? O retorno da primeira, de fato, vai ser usado como entrada da segunda. Mas o retorno da segunda chamada, a gente não está fazendo nada. Eu não estou atribuindo ele aqui, por exemplo, a uma variável booleana x. Né? E aí, mas ele aceita? Compila sem problema. Só que ele não vai fazer nada com esse valor.
Ok? É uma função. Ou se qualquer outra coisa, né? Se fosse qualquer... Ah, sim, aham, é uma sintaxe nova pra gente. É, faz sentido. É porque é uma invocação. Ok? Tá, então vamos implementar o outro aqui. Agora a gente vai verificar. Função que verifica se o inteiro positivo recebido é primo. Esse aqui tá facinho, né? Então, ó, aqui dá pra eu fazer public stat, qual que é o retorno? Se ele é primo. Booleano, né? Booleano, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, primo, ou sei lá, é primo, int número, né? E agora? Eu sei que um número é primo quando ele tem exatamente 2 divisores. Tem que ter um for para contar divisores, né? A gente repete esse mesmo código que a gente fez aqui embaixo. O que o nosso método de baixo faz? Conta quantos divisores um número tem. Para eu saber se um número é primo, Tem mais de 2. se ele tem 2 divisores, ele é primo, não é? Então, o que eu faço? Aqui dentro, eu posso, assim como eu fiz na main, invocar outro método. Eu posso vir aqui e falar, por exemplo, assim, ó, divisores igual contar divisores, passando quem? Passando o número. Se aqui eu tivesse n, eu passaria o quê? N, beleza? Só pra gente ver que não tem relação direta. Beleza? E agora? If, se divisores for igual a 2, Switch out print? Não. não confunde saída visual com saída de função. Se eu colocar, mas eu vou colocar o system out aqui, print ln, é primo, só pra gente ver uma outra situação. E aqui else não é primo. Ah. Não, a pergunta dele, não tem problema porque a função contar divisores está abaixo? Não. A ordem que você definiu os métodos para o Java é indiferente. Ok? Aqui o problema é outro. Na hora em que eu for tentar compilar esse código, ele não vai compilar por quê? Sempre que aparecer essa mensagem, missing return statement, ele está falando, está faltando instrução de retorno. O que ele está dizendo para você? Ó, você disse que o retorno é booleano. E durante a execução desse método aqui, não tem retorno para mim. Se eu viesse aqui e colocasse no lugar do não primo, return false, você acha que isso aqui compilaria? Não compilaria. Não compilaria por quê? Ele vê todos os fluxos possíveis do seu programa. Ele vê, ó, mas se eu entrar nesse if aqui, eu não sei o que eu vou retornar. Então, por isso que ele não vai compilar aqui também. Ok? Então, aqui eu colocaria return true. E lá embaixo, return false. Beleza? Aí agora para eu testar, aqui na main, vou comentar o que já tinha também. Oi. Já falo para você, só um pouquinho. Então aqui, ó, eu quero saber se esse valor que ele informou, se ele é primo ou não. Agora sim eu vou mostrar a mensagem. O que eu poderia fazer aqui? If, o nome da minha função é primo. Se é primo, passando valor, né? Se ele é igual a true, beleza? System out print ln é primo. Se não, não é primo. Beleza? Opa, desculpa. Tá passando, tá achando que tá invocando a função. Estou invocando a função, pego o retorno e comparo se esse retorno é igual a true. Se o retorno dele for igual a true, beleza? Então, compilando. Beleza, 21 é primo. Se eu pegasse aqui, por exemplo, 18. 18 não é primo. Beleza? Diga, Eliane. Já foi? Tá, aí só um outro detalhe. Aqui nesse caso, se eu tirar esse else aqui,
O que vocês supõem que vai acontecer? Ele vai ficar fora. A impressão que dá é que ele vai retornar false, mas não. Sempre no Java, quando ele encontra uma instrução de retorno dentro de um método, ele encerra a execução daquele método. Então, nesse caso aqui, eu colocar um else ou não colocar o else é equivalente. Porque se ele entrar no if, ele vai executar o return e tudo que está abaixo ele vai ignorar. É como se fosse um break do for. Beleza? Se ele não for igual a 2, ele vai pular isso daqui e vai retornar false. Ok? Então acaba sendo redundante os dois. Então aqui não é primo, que é o 18, 19 é primo. Dúvidas? Então beleza. Tentem fazer... não, falta só mais um. Dá tempo ainda. Oi. Faltam 5 minutos. Tá, só vou passar isso daqui. Então agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou executar esse mesmo exemplo que a gente fez, tá? Quero verificar se um número, ou um número digitado pelo usuário, por exemplo, se ele é primo ou não. Você está criando um outro programa e você se deparou com essa situação. Preciso verificar se um número é primo. Beleza? Tá, então eu vou criar um programa. Então, por exemplo, vou chamar isso daqui de outro programa. Isso, aqui eu vou pedir para o usuário me informar um número. Assim, eu faço tipo assim, aquilo que eu quiser, não tem nenhuma receita, né? Então digite o número. Int, número, nossa função funciona para só o número inteiro, beleza? Leitor.next int. Beleza? Quero ver se esse número que o usuário digitou, se ele é primo ou não. Estende o que a gente aprendeu sobre o math. Como que vocês supõem que a gente vai invocar essa função? Contrário. Nome do programa, ponto, nome da função. Então vai ser a mesma ideia. Ó. Se, né, o nome do meu programa é minhas funções. Então, se minhas funções, ponto, é primo, recebendo número, for igual a true, systemout.println é primo. Então é bom assim que te dá, dependendo de qual nome você der pro seu método, uma facilidade de você ler também o código, né? Acredito que é muito mais fácil você ver isso daqui, né? Se, por mais que minhas funções aqui estejam atrapalhando um pouco a leitura, mas se é primo, mostra a mensagem é primo, se não, não primo. Diferente de ter um for aqui com um contador, para você ler aquilo e entender o que o programa está fazendo. Professor, nesse caso ele está reconhecendo aquela classe porque está na mesma página. É isso que eu vou falar agora. Então aqui, ó, Java outro programa, digite um número 21. 21 não é primo, digite um número 19 é primo. Tá, mas a math ele encontrou porque é do Java. Então assim, por padrão ele vai encontrar mesmo. Mas e a minha classe? Como é que meu programa, como é que ele encontrou? Por enquanto, a gente vai utilizar funções entre programas que estão na mesma pasta. Então assim, se eu trocar esse outro programa e colocar ele numa pasta diferente da pasta onde está as minhas funções, ele não vai conseguir encontrar. Depois a gente vai ver que a gente consegue, tá, misturar isso daí, colocar na pasta que eu quiser. Mas por enquanto e até o fim da disciplina, a gente sempre vai colocar na mesma pasta. Ok? Isso, por exemplo, outro programa está usando minhas funções. Eles têm de estar, até o final do semestre, em LP2 muda, eles têm de estar na mesma pasta. Ok? Vou fazer a chamada, pessoal.